Numa manhã ensolarada, slimes prateados, monstros incrivelmente raros apareceram na clareira. Dois caras estavam observando eles de trás das árvores. Um disse para o outro, "Psiu! Vai ficar tudo bem se você só deixar eles irem." Mas ele desobedeceu e correu para a clareira. O jovem gritou tentando impedir o camarada, mas ele não estava ouvindo. Ele estava se aproximando rapidamente dos slimes. No momento seguinte, houve um golpe crítico que partiu o núcleo ao meio. O cara girou sua espada para a esquerda e para a direita, picotando slimes prateados. Em questão de segundos, a clareira ficou vazia de monstros. Os olhos do estranho brilharam com um fogo verde brilhante. O jogador Takahashi Yukito recebeu os seguintes itens de Rank S: armadura de slime prateado, luvas e botas. O herói tinha uma audiência. Um jovem de casaco verde disse: "Pegou ele e todos os outros com o golpe crítico." E o loot parece ser muito raro. O jovem pensou que seu conhecido era um cara de muita sorte. O cara não estava acreditando. Sério? Não entrava na cabeça dele que ele tinha conseguido 3 itens de nível S. A galera heróica achou que era bom demais para ser verdade. Parecia uma recompensa por toda e barra pesada que ele tinha passado na vida anterior. O destino dele na vida passada. Takahashi Yukito. Um aventureiro rank bronze. Ele estava lá no primeiro andar da masmorra de Tóquio. Aí, de repente, um cara mostrou a tela do celular. Os monstros tinham chegado ali também. Tava muito perigoso ficar do lado de fora agora. Um dos caras soltou que era melhor ir mais fundo na masmorra. Só que alguns acharam que os monstros de cima iam pegar eles. O jovem virou pro velho e falou para ele fugir também, que não era hora de caçar slime. O garoto botou a mão no ombro do avô, mas ele tirou a mão dele. O velho foi andando teimosamente, direto pros slimes. Mắc cái lời can ngăn của cậu thanh niên, mấy người khác cũng chẳng cần được ông ấy đâu. Hồ thì nghĩ ông lão bị điên rồi. Có một anh chàng trẻ tuổi đầy ông cụ, thế là ông mất thăng bằng. Ông lão ngã xuống đất, khăn trùm đầu rơi ra. Bao nhiêu năm tháng vượt qua nhanh chóng, mọi thứ đã thay đổi. Từ khi mấy nhà thám hiểm xuất hiện, các kiểu phát triển cá nhân khác nhau đã xuất hiện trong hệ thống nhân vật quen thuộc. Cấp độ chỉ tăng lên khi đánh bại quái vật khác thôi. Khi cấp độ tăng trưởng thay đổi, thì các đặc tính cũng vậy. Cậu thanh niên mơ về việc tăng sức mạnh của mình ít nhất 5 đơn vị nữa. Đôi khi các nhà thám hiểm còn được ban cho phép thuật hoặc kỹ năng nữa cơ. Chuyện này cũng thường thôi. Ông lão đứng dậy và kích hoạt bằng điểm. Với những thành tích của mình, Takahashi Yukito đã đạt cấp 98. Sức mạnh, tốc độ và thế lực của ông đã đạt mức 5. Sự nhanh nhẹn đạt mức 4. Sức mạnh phép thuật đạt mức 3. E a resistência a elementos chegou a 2. O cara já viveu muita coisa e viu de tudo nessa vida. Ele se esforçou ao máximo para chegar a um nível alto. O jovem enfrentava monstros fracos, o que ajudou a chegar ao nível 98. Ninguém conseguia derrotar Takahashi Yukito. Ele é o único que conseguiu chegar tão longe em toda a sua vida. Naquele dia, apesar da idade, o velhinho detonou um monte de slimes. Os golpes eram tão fortes que até a espada quebrou em 2 pedaços. O nível máximo é 99. Falta só 1! Seus esforços serão totalmente recompensados quando ele chegar ao topo. Só mais um pouquinho e o sonho finalmente vai se realizar. O velhinho atacou os slimes prateados com energia renovada, para ganhar os pontos que faltavam. O herói avançou contra os monstros com vigor renovado. Ele tinha que alcançar seu objetivo o mais rápido possível. Com certeza o crescimento das características estava só atrasado. O cara chegou rapidinho perto de um slime gigante. Ele era translúcido, com um núcleo grande no meio. Como a arma quebrou, o velhinho despedaçou o monstro com os dentes. Foi nesse momento que o herói finalmente recebeu uma mensagem do sistema. Takahashi Yukito, você alcançou o nível máximo. Parabéns! O cara não conseguia acreditar no que estava vendo. Aquilo que ele tanto esperava finalmente tinha acontecido. Finalmente, ele estava sendo recompensado por todo o seu esforço. Sua força tinha finalmente aumentado em uma unidade. O quadro de conquistas de Takahashi foi atualizado. Seu nível agora é 99. Sua força atingiu o valor de 6. Não acredito que estão brincando comigo. O homem caiu no chão desesperado. Teria sido tudo em vão? Yukito estava arrasado. Então ele não ia ganhar nada? A esperança tinha abandonado o coração do herói. Ele não tinha forças nem para se levantar. Monstros da escuridão se aproximavam rapidamente da clareira. Teria ele vivido sua vida em vão? Todos o menosprezavam, rindo pelas costas. Takahashi nem sequer conseguiu salvar sua amada mãe. Toda a vida do velho passou diante de seus olhos. Parece que está chegando ao fim. Lágrimas escorriam dos olhos do herói. Ele estava arrasado por não ter alcançado o objetivo. Takahashi Yukito não tinha mais forças para lutar.
acreditar. Mais um instante e sua vida nessa realidade chegaria ao fim. O corpo exausto seria esmagado pela pata gigante do demônio. A fase terminou com a morte de um participante. Houve uma falha no sistema de caracterização de Takahashi Yukito. O sistema aplicou uma função de restauração de vida e retrocesso. O coração do jogador voltou a bater. Parâmetros ocultos revelados, características bônus acumuladas como compensação, pontos de característica únicos. Mais 900 de anos. Ele abriu os olhos, mas ainda não conseguia focar a visão direito. De repente, o jovem ouviu que estava sendo cumprimentado. No instante seguinte, viu uma garota sorrindo dizer que o Sr. Takahashi, Yukito Takahashi, havia se tornado um aventureiro. O herói de olhos verdes ficou boquiaberto com o que ouviu. Será que tudo isso estava mesmo acontecendo com ele? Ele olhou ao redor. A garota perguntou: aconteceu alguma coisa? Takahashi se recompôs e agradeceu pelo pingente. Um pouco depois, quando o jovem estava sozinho com seus pensamentos, ele se perguntou o que diabos estava acontecendo ali. O herói encarava a tela do smartphone, com o suor escorrendo pelo rosto. O garoto pensou: se não me engano, hoje é o dia em que me registrei na Guilda dos Aventureiros. Takahashi Yukito não entendia o que tinha acontecido. Ele conseguia se lembrar que, antes de morrer, tinha visto algo sobre características bônus. Ele abre a janela e tudo está exatamente como era antes. Como poderia ser diferente? De repente, o herói notou algo que o interessou. Os olhos do garoto se arregalaram em surpresa. O que é isso? Tem uma nova coluna na tabela. Sorte! Uma característica de sorte que não estava ali antes apareceu agora. Com certeza essa característica devia ser um parâmetro oculto na minha vida passada. Acho difícil de acreditar. Takahashi! Yukito? Não consigo entender como isso pode ter acontecido com ele. Um homem com 70 anos de fracasso nas costas. O jovem se lembrou de como ele mesmo tinha sido inexperiente não muito tempo atrás. Agora está tudo perfeito. A oportunidade ideal para testar uma nova habilidade. E logo em seguida, numa caçada de slimes, o herói se encontrou numa dungeon de Tóquio, no primeiro andar chamado Pegadas Imperecíveis. Yukito viu seu alvo quase que imediatamente. Era como se o Slime estivesse esperando por ele no meio da grama. De propósito, de repente, pelo canto do olho, o herói notou um movimento. Quando ele percebeu o que era, não podia acreditar no que estava vendo. Era um slime prateado, um monstro raríssimo. Ele só tinha encontrado um desses uma vez em toda a sua vida passada. O slime prateado, então, fugiu imediatamente, assim que viu o caçador. Esses slimes dão uma quantidade incrível de pontos de experiência, mas são conhecidos por serem muito difíceis de pegar. Takahashi Yukito pensou: só mais um passo e minha espada o alcança. Ele estava quase chegando lá, quando, de repente, alguma coisa brilhou no meio do mato. Uma flecha fincou no chão bem no pé do Yukito. O herói ouviu alguém pedindo desculpas. Takahashi pensou consigo mesmo: seu idiota! Aquele slime prateado raro devia ter fugido com esse barulho todo. Mas ficou ali parado. E no instante seguinte, o monstro medroso se preparou para atacar o herói. Era inacreditável. O slime saiu do lugar rapidinho e se aproximou. O jovem se preparou para se defender do ataque. A espada do cara literalmente encontrou o slime prateado. A ponta da arma dele alcançou o núcleo do monstro com facilidade. O slime não aguentou o impacto e se despedaçou. Essa vitória fez o nível dele subir na hora no jogo. A espada quebrou com um golpe só. Esses monstros prateados são muito fortes. Agora Takahashi Yukito precisa arrumar uma arma nova. O jovem percebeu algo brilhando na grama ali perto. Ele nem acreditava no que estava vendo. Um Loot Rank S, uma espada de prata irada. O herói ficou super feliz com um começo tão bom. Ele já tinha conseguido uma espadona de slime prateado. A parada aumenta o poder de ataque. Assim, mas tem 30% de chance de errar o alvo por causa da malandragem do slime. Yukito estava satisfeito. Ia ser uma caçada daquelas. O garoto olhou em volta e ficou paralisado, de boca aberta. Tinha 4 slimes prateados relaxando na clareira vizinha. Na moral, essa sorte era inacreditável. O herói até se perguntou se não estava sonhando. No instante seguinte, os 4 monstros voaram para cima do cara ao mesmo tempo. Eles estavam super agressivos. Não tem jeito, vamos ter que lutar! Com as peculiaridades da sua nova arma, Takahashi Yukito percebeu que não ia dar para acabar com todos de uma vez. Golpe atrás de golpe, ele acertou vários críticos. O herói deu um jeito neles em questão de minutos. A sorte realmente funciona. Um golpe crítico e uma armadura magnífica apareceram na grama. De alguma forma, tudo deu certo. O jovem venceu todos de uma vez só. Sua caçada continuou por mais ou menos 1 hora. Nesse tempo, Takahashi Yukito encontrou 10 slimes prateados. De cada monstro derrotado, o herói dropava um loot raro. Não tinha jeito. Era preciso reconhecer que sorte
sorte não é só uma palavra vazia. O herói estava muito feliz com essa conquista. Isso é realmente incrível. O aventureiro se jogou na grama, saboreando suas conquistas do momento. Yukito deitou no chão e ficou olhando para o céu. Pensou: agora que eu tenho esse poder todo, com certeza vou me tornar uma pessoa incrível. Talvez ele possa fazer a família dele feliz. A mãe do jovem, que está doente, merece ajuda. Sua irmã, que é muito bonita, também podia usar uma ajudinha. O jovem ergueu a mão para o céu, sonhando em como poderia ajudar toda a sua família. De repente, o herói se sentou bruscamente. Finalmente percebeu que tinha um lar para onde voltar. Foram 70 longos anos de solidão. Agora ele tem a chance de mudar tudo isso. O jovem se levantou. Ele realmente quer ir para casa agora. Seu apartamento é o 203 e o nome na placa é Takahashi. As mãos do herói tremiam levemente e ele estendeu a mão para a maçaneta. Percebeu que era melhor se acalmar agora. Por que ele estava ficando tão agitado, afinal? O cara exalou forte, tentando acalmar o ritmo frenético de seu coração. Takahashi Yukito finalmente decidiu abrir a porta de sua casa. Mas antes que pudesse fazê-lo, a porta se abriu sozinha. O herói foi visto por sua irmãzinha. Ela queria a mesma cor. A menina ficou muito feliz com o aparecimento de seu irmão. O jovem correu para abraçar Nozomi, que ficou meio sem entender essa demonstração de carinho. A garota riu e perguntou por que Yukito estava agindo daquele jeito. Será que era mesmo uma pegadinha de câmera escondida? Nozomi pediu para o irmão soltá-la, mas ele continuou a abraçando forte. O herói pensou que dessa vez não deixaria ninguém machucar sua família. Yukito não vai deixar ninguém roubar seu tesouro. O herói contou para a irmã tudo o que tinha acontecido com ele. Belle ficou impressionada. Será que eles realmente poderiam ajudar a salvar a mãe dela com isso? Yukito respondeu que sim. É só questão de se esforçar um pouco. No dia seguinte, o cara partiu para a ação. Ele trocou os itens raros que tinha recebido pelo dinheiro que conseguiu. O jovem decidiu comprar algo. Takahashi compareceu ao leilão e ofereceu 10 milhões por um lote. Ele conseguiu adquirir a poção de cura da mais alta qualidade. O próximo destino do herói é um hospital. Yukito e Nozomi foram até o quarto onde a mãe deles estava deitada. Eles abriram a porta depois de ouvirem que podiam entrar. Quando entraram, os parentes sorriram para a mãe deles. A mãe ficou muito feliz com a visita dos filhos. Ela perguntou como eles estavam. Yukito respondeu que eles é que deveriam estar perguntando sobre ela. Nozomi abriu a caixa que tinha trazido e mostrou para a mãe as delícias que tinha dentro. A mulher disse: "Vocês não deviam ter gastado tanto comigo. Vocês é que deveriam ter comido com esse dinheiro?" O rapaz disse para a mãe que ela não precisava mais se preocupar com dinheiro. E a garota completou que eles tinham outro presente. A paciente ficou surpresa e perguntou qual era. Yukito respondeu: "Eu sei que parece estranho, mas a senhora precisa beber isso." Ele estendeu um frasco de elixir para a mulher. Nozomi explicou: "O irmão ganhou dinheiro na dungeon e comprou isso para você." A mulher ficou surpresa, afinal Yukito tinha virado aventureiro fazia pouco tempo. Como ele tinha conseguido ganhar tanto dinheiro? O herói respondeu que tinha sido pura sorte. A dungeon era tipo uma loteria premiada. O filho pediu de novo para a mãe tomar um gole do elixir e estendeu a garrafa para ela. A mulher tirou a rolha com cuidado. Ela não reclamou e, obediente, despejou o elixir na boca. No instante seguinte, a mágica de verdade aconteceu. O corpo da mulher começou a brilhar. O irmão e a irmã ficaram de olho na mãe, ansiosos pelo resultado. A paciente se sentiu incrivelmente aliviada, como se um peso enorme tivesse saído de seus ombros. Estava muito mais fácil respirar. O herói sorriu aliviado, pois essa era uma ótima notícia. "Isso!" Nozomi exclamou. "Bom trabalho, irmão!" No instante seguinte, a mulher disse que o remédio tinha um gosto horrível. O filho entregou uma sobremesa para ela, que ajudaria a tirar aquele gosto ruim, sabe? O gosto horrível do remédio. Na consulta seguinte, o médico disse que os sintomas tinham diminuído e a doença tinha parado de avançar. Ela precisava fazer uma reabilitação rapidinho. E depois disso, finalmente liberaram ela para casa e ela se recuperou. Eles podiam viver os três juntos de novo. Era como um sonho bom. Depois de tanto tempo, a mulher finalmente pôde jantar em casa de novo. Depois do almoço, começou a lavar a própria louça e disse para os filhos: "Nada como as paredes de casa pra gente se sentir bem." A Nozomi ficou super feliz que a mãe estava melhorando. Só que o Yukito não achava que era o bastante. A menina olhou para o irmão surpresa, esperando ele explicar o que estava pensando. Aí, o herói respondeu que essa poção era só uma solução temporária. Não tinha poder para curar a doença de vez. Essa notícia deixou a moça bem chateada. Ela perguntou o que eles deviam fazer. Aí o Yukito explicou que precisava de algo muito mais parrudo.
tipo um elixir mágico de verdade. A irmã dele ficou pensando se ele estava falando de alguma coisa que viu na TV. Um item achado pelo melhor aventureiro do mundo. Dá pra achar ele 50 andares abaixo e não se compra com dinheiro nenhum. A irmã ainda falou que esse item é único mesmo. O Yukito concordou, falou que era isso mesmo. Que era exatamente isso que ele estava querendo dizer. Um item único é um item especial, que só pode ser descartado pela pessoa que achou. Uma recompensa que dá pra pegar sem ter que derrotar uma criatura impossível. A Nozomi perguntou se não dava pra comprar. Então a gente vai ter que ir atrás. A irmã quis saber se o irmão conseguiria descer até lá embaixo. O rapaz respondeu que na teoria não dava, porque ele ia morrer de um jeito horrível no caminho. A garota decidiu que, nesse caso, eles não iam conseguir esse elixir milagroso. O herói deu um sorriso e resolveu explicar melhor. Eu só falei que era na teoria. Yukito achou que não só tinha tido sorte, mas também tinha guardado conhecimentos da vida passada. O jovem se lembrou que esse elixir também podia ser encontrado em lugares altos, mas ele tinha ouvido falar de uma exceção. O chefe do 20º andar é um golem ancestral, um golem incrivelmente feroz, e por incrível que pareça, ele tem o elixir que eles precisam. Só que a chance desse chefe aparecer é praticamente nula. Eles precisam de um item raro, de um chefe raro. É pura questão de sorte. O herói pensou, na minha vida passada, eu só ouvi falar de alguém conseguindo esse elixir desse golem uma vez. Mas agora o jovem tinha certeza de que, com a determinação que ele tem, tudo daria certo. Ele ia encontrar o elixir e salvar a mãe dele com certeza. A irmã percebeu um olhar meio estranho no rosto do irmão. Yukito perguntou, será que estou com uma cara tão desconfiada assim? A garota piscou para ele. Ela achava que o irmão dela era capaz de tudo. O jovem ficou super animado com as palavras da irmã. É bom quando a família acredita em você. Mas mesmo assim, antes de entrar na masmorra, o herói precisa se preparar. Nozomi ficou surpresa com essa revelação. O que exatamente significa a palavra preparar? O herói tinha certeza de que em todo lugar e sempre um jeito poderia ser encontrado. Yukito caminhou até a cômoda onde a foto da família estava emoldurada. Ele precisava pegar coisas para ir mais fundo na masmorra. Valia a pena começar com o equipamento. Uma grande espada de slime prateado apresentava poder de ataque aumentado. Há uma chance de 30% de errar o alvo, devido à tendência do slime prateado de desviar. Lágrima de slime prateado, com uma chance de 33%, pode reduzir o dano sofrido. Enquanto o jovem estava se equipando, sua irmã o observava atentamente. Ela perguntou a Yukito, você já está se preparando para pegar a estrada? O herói respondeu afirmativamente. Você realmente vai desse jeito? Normalmente, os guerreiros usam armaduras pesadas para uma jornada na masmorra. O jovem concordou, mas explicou que não era forte o suficiente para carregar algo assim. A janela de características revela o potencial de uma pessoa. O garoto percebeu que só podia contar com a sorte. Com esses atributos, ele não vai conseguir carregar um equipamento completo. Então vamos levar só a espada dele. Yukito pensou que havia muitas habilidades devido à elevação de nível. Por exemplo, poderoso. Estocada em camadas era uma habilidade de combate que tinha 30% de chance de dar 3 golpes críticos seguidos. Nozomi perguntou, quer aumentar seu desempenho? Tem um 5º andar. O jovem imediatamente se lembrou da guirlanda de Alice. Você pode conseguir itens líquidos dos monstros locais. Fruta mágica. Ele é Yukito e vai ajudar Yukito. Esta frase soa estranha. Precisa de contexto. A irmã pediu que, de um jeito ou de outro, o irmão se cuidasse. A garota tinha preparado um lanche para ele levar na viagem. Mesmo que ele pudesse conseguir frutas o suficiente, ainda assim o garoto agradeceu a Nozomi sinceramente por sua preocupação. Um pacote foi exibido na janela do sistema. O herói abriu a porta e deixou sua casa. Ele partiu novamente em busca de aventura. A floresta era escura, com cogumelos roxos fantasmagóricos nos troncos das árvores e plantas. Plantas predadoras se alimentavam de insetos. Depois de caminhar mais um pouco, o herói finalmente chegou ao 5º andar. Chamava-se Coroa de Alice. Quase todo o espaço é preenchido por monstros do tipo planta, então é fácil se perder aqui. Mas o 5º andar era considerado de nível baixo e já havia sido limpo há muito tempo por outros aventureiros. Yukito decidiu que, contanto que tivesse o mapa consigo, não deveria haver problemas. O herói continuou sua jornada pela floresta, confiando em seu temperamento. Ele imediatamente avistou um ninho de formigas, árvores humanoides. O jovem sabia que as formigas usavam mimetismo para armar
disfarçar seus cercos. É por isso que elas se parecem com árvores. O cara concordou que o disfarce delas era perfeito. Uma olhada mais de perto revela que não há veias nas folhas. O garoto também reparou que as raízes estavam crescendo numa direção esquisita. As formigas usam as raízes como se fossem pernas para se locomover pela floresta. No instante seguinte, o herói viu olhos vermelhos no tronco da árvore. O cara ficou satisfeito com o que encontrou. O ataque crítico funcionou de novo. O monstro da floresta foi cortado ao meio. Yukito achava que bastava prever o aparecimento deles e pronto, era batata. No instante seguinte, o garoto recebeu a recompensa. Uma fruta mágica apareceu no chão. O herói pegou na hora e mordeu um pedaço. Ele sentiu um leve gosto de pera ou maçã. O cara percebeu que o gosto não importava. Ele precisava checar os atributos dele. Yukito percebeu que os atributos dele tinham aumentado por causa da fruta mágica, mesmo que o efeito seja pequeno. Mesmo assim, ele pode se tornar um guerreiro forte. Depois disso, o herói começou uma caçada brutal às formigas. Ele lutou e comeu, comeu e lutou. Nesse dia, o herói já estava meio enjoado de tanto comer fruta. Resolveu então reforçar as energias com a comida que a irmã tinha dado, que ele tinha levado para comer depois do almoço. Depois de comer, o cara resolveu ver se já tinha chegado no seu limite de treino. Yukito ficou feliz de finalmente ter atingido o nível de combate intermediário. Finalmente, o jovem decidiu que já dava para encerrar por ali. Hora de voltar. Foi aí que o herói sentiu a presença de alguém. O garoto se virou de repente e perguntou: "Quem tá aí?" O herói ouviu: "Ei, não vai levar toda a grana sozinho, não!" Esses caras novos precisam aprender um pouco de educação. Dois homens apareceram na clareira, um com dentes de ouro brilhando e o outro com um anel no dedo. Yukito respondeu: "Não tô vendo nenhuma credencial de aventureiro por aqui." "Vocês são daqueles que querem levar vantagem em cima dos outros?" O cara menor respondeu: "Sim, e tem um riquinho mimado que depende dos equipamentos." E o outro ainda completou: "Não vai te fazer bem. Se você entregar numa boa, a gente deixa você viver." O herói não deu mole para esses bandidos. Yukito achou que tinha sido por pouco, mas tudo saiu como planejado. O inimigo usou a habilidade Fôlego da Besta, uma skill de nível 25 para você ter uma ideia. O inimigo dele era muito mais forte. Fôlego da Besta garante um golpe certeiro que o oponente não consegue desviar. A skill diminui o poder de ataque em 30%, mas graças a roupas encharcadas em lágrimas de slime prateado, o herói conseguiu reduzir o dano. Para resumir a história, só 30% da força do golpe o atingiu. Se não fosse pela sorte, a barriga do Yukito estaria com um buraco enorme agora. O parceiro do cara machucado falou com medo. Quem diria que o Yamada ia cair com um soco só? O herói sugeriu que ele se rendesse. Assim ele salvaria a própria pele. Mas o cara não ia se entregar de jeito nenhum. Ele soltou um: "Não me subestime! Um guerreiro é fácil de derrotar à distância." Ele gritou. Yukito respondeu: "É verdade." Ele não conseguia alcançá-lo dali. O ladrão sorriu. O aventureiro já desistiu tão fácil? O herói não ia se entregar mesmo. Ele ativou o portal e jogou a mão lá dentro. No momento seguinte, ele tirou de lá uma espécie de artefato. Aí ele resolveu usar o inventário também. Era um cajado todo cheio de cores diferentes. O ladrão feioso deu uma risada. "Meu artefato parece bem mais ameaçador. O dele parece um cajado mágico. O novato nem sabe o que é isso", pensou o ladrão. Yukito brandiu o inventário. Substância do absurdo. O rapaz tinha pego esse artefato quando derrotou o Barão Formiga. O oponente sorriu. "Esse garoto é um amador." A substância do ridículo é um item raro. Essa porcaria instável ativa feitiços aleatórios. A chance de sair alguma coisa útil é 0. Tem 40% de chance de quem usar se dar mal. 30% de chance de sair uns encantamentos fraquinhos. 20% de chance de ganhar uma vantagem ou desvantagem. E só 9% de chance de criar uma magia de nível médio. Para entrar nessa, esses 30% de receber uns amuletos fracos já seria uma baita sorte. De qualquer jeito, não tinha como lançar a magia que ele queria. Nesse momento, Yukito tá participando da loteria mágica. O bandido usou bola de fogo, uma magia de nível médio também. Se o oponente acertar os 9% e invocar algo do mesmo nível, o golpe dele ainda vai ser mais forte por causa do equipamento. Equipamento especial para magos, mais 50. O mago estava certo de que a vitória seria dele de qualquer jeito. O fora da lei pensou: a sorte que é normal em quem tá começando não ia salvar ele. O mago apontou a bola de fogo direto pro Yukito. O herói nem se mexeu. Ficou só parado, olhando para a ameaça chegando rápido. O jovem murmurou quase para si: "Está começando? Finalmente." O cara fechou um olho, estava exausto também, mas o cajado mágico dele ainda podia fazer um estrago. Ativou a tal da substância da bizarrice e a parada era forte mesmo. Parecia que um vulcão tinha entrado em erupção ali perto. O rosto do garoto não demonstrava nada. O herói
herói apontou o cajado direto para o inimigo. O fogo estava destruindo tudo o que via pela frente. A cena era impressionante demais. Mais um pouco e não ia sobrar nada da floresta. O mago não estava acreditando. O círculo de fogo dele tinha sido dominado pelo adversário. Ele agarrou a cabeça. Tipo, como é que esse moleque reproduziu uma magia de meteoro de nível máximo? A chance de um resultado desses era de 0,1%. O perigo estava chegando muito rápido. O fogo estava até no céu. O mago estava apavorado, mas tentou se acalmar. Ah, claro, é só magia de ilusão. Né, de repente, ele sentiu o cabelo começar a queimar. Tudo em volta dele estava quente pra caramba. O mago implorou pro cara novo parar. O ladrão estava apavorado. Gritou de terror. O cara ficou tão cagado de medo que se mijou nas calças. O herói não parou até que tudo ao redor virasse carvão. O mago virou um filhotinho indefeso. Uma magia tão forte quebrou o artefato que o Yukito tinha. Aquele que ele pegou da tia. O rapaz pegou o cajado quebrado e trouxe mais perto dos olhos para dar uma olhada de perto e no instante seguinte, o herói jogou fora o negócio, achando que era lixo inútil. O herói se ligou que deu muita sorte e ficou feliz com isso. O rapaz olhou em volta, analisando o campo de batalha. Ele mesmo parecia meio chocado com a vitória. Yukito pensou que deixar esses dois ali sem vigiar era uma má ideia. O herói decidiu levar os ladrões para fora. Decidiu que precisava imobilizar eles primeiro. Depois de amarrar os dois bandidos, o cara achou que já dava. Yukito foi andando em direção às escadas. Hora de voltar. Ele puxou os dois ladrões atrás dele. O herói estava voltando para casa. A cena toda parecia um jogo de videogame, tipo quando eles voltam da dungeon. O rapaz entregou os dois bandidos para a polícia. Os interrogatórios só terminaram quando o sol já tinha se posto. Só agora que o Yukito se tocou do cansaço que estava. Ainda não ia poder ir para casa. Ele tinha um lugar para ir antes. O herói chegou no escritório. Na recepção, ele pediu desculpas por ter ficado tanto tempo sem dar notícias, porque tinha tido uns probleminhas. A moça perguntou: "Você é o Sr. Takahashi Yukito?" Ela sorriu. É que a polícia já tinha avisado sobre as aventuras do rapaz. A moça deu os parabéns pro herói pela vitória. Como recompensa, o nível do herói foi aumentado. Para, prata! O garoto ficou em choque. Devia ter algum engano. Afinal, ele não tinha feito nada demais. Chegar ao nível prata não é moleza. Mesmo gente talentosa leva pelo menos uns 3 anos para conseguir. O aventureiro precisa obter itens raros, derrotar muitos monstros, em outras palavras, dar uma contribuição valiosa para a guilda. Mas a moça do balcão respondeu que não tinha engano nenhum. Takahashi Yukito pegou 2 caras da gangue Mãos Carmesins. As Mãos Carmesins são uma gangue criminosa grande, o herói pensou. Já ganhei tanta reputação com essa escória, que mereço ser promovido a prata. A moça disse que o garoto tinha se esforçado bastante. Ela ainda completou: "Esses dois aí têm uma força comparável à de aventureiros prata." O herói não conseguia acreditar que os dois eram mais fortes do que ele imaginava. Ele podia ter se afogado na lama se não fosse pela sorte. Yukito pegou o pingente de prata nas mãos e disse que era só sorte. A garota respondeu sem muita emoção: "Lá vem você de novo." A modéstia cai bem a um aventureiro Rank Prata. Esperamos grandes feitos seus nos andares mais baixos da dungeon. Ela continuou, explicando que os andares disponíveis dependem do rank do aventureiro. Rank Bronze podem ir até o 10º andar. Rank Prata até o 3º andar. Aventureiros, ouro não tem restrições. O cara colocou uma corrente de prata com um pingente no pescoço. Ele queria chegar pelo menos ao 20º andar. A atendente da guilda respondeu: "Eu acredito em você, mas saiba que esse lugar é bem complicado de dominar." Ela acrescentou que a guilda não recomenda ir sozinho. Uma aventura dessas pode ser muito perigosa. O herói agradeceu a preocupação da garota. Ele se virou e caminhou em direção à saída, e a bela mulher o acompanhou. Com um olhar de soslaio, Yukito pensou com um sorriso: "Cresci muito mais rápido do que imaginava." A propósito, encontrar aqueles bandidos também foi pura sorte. De repente, o rapaz ouviu alguém chamando por ele. Era um senhor de idade, vestido com um terno de chá e um chapéu alto. Ele perguntou: "Poderia me dar um minuto do seu tempo?" O herói parou. Estava pronto para ouvir o avô. "Quer dizer, o senhor? Você é o aventureiro que derrotou aqueles criminosos, não é?" perguntou o estranho. "Yamada Jinbei, ladrão e assassino. 20 anos, 1.080, recompensa pela captura. 1 milhão de ienes. Hashimoto Hiroshi, ladrão e assassino. 30 anos. 1.500, recompensa pela captura." 1 milhão de ienes, respondeu o herói, explicando que os 2 homens o haviam atacado. O rosto do vovô do senhor não dava para ver direito por causa da sombra do chapéu. No momento seguinte, o senhor pegou a mão de Yukito e agradeceu. O jovem ficou sem entender nada. Estava tentando entender o que estava acontecendo ali. O vovô
arrancou os cartazes daqueles dois bandidos do quadro e exclamou que eles tinham matado o filho dele. A polícia não conseguia chegar nem perto deles. E você conseguiu pegá-los. O homem mal conseguiu segurar as lágrimas. Yukito disse que não precisava, que ele só estava fazendo o seu dever como aventureiro. O senhor se curvou, muito grato ao jovem. Um gesto desses de um idoso tocou o herói. O estranho se alegrou por finalmente poder levar boas notícias ao túmulo do seu filho. O cara olhou para ele e pensou: acho que nunca fui tão grato assim na minha vida passada. O jovem olhou para as próprias mãos. Ouvir aquelas palavras foi muito bom. A propósito sobre a vida passada, se nada mudou, o mundo será destruído. Se as coisas continuarem como foram, então isso vai acontecer quando ele já estiver velho. O jovem pensou profundamente. É possível não fazer nada sabendo o que nos espera? Mas no momento seguinte, ele se repreendeu. Não queira abraçar o mundo com as pernas. Seu palhaço, você é fraco demais para lutar pela paz mundial. O garoto apertou a cabeça com as mãos, tentando se acalmar, botar as emoções no lugar. A prioridade número 1 é salvar a mãe dele. O resto, o destino do mundo, pode esperar. É nisso que ele tem que se concentrar agora, e mais nada. Enquanto isso, lá numa masmorra escura, iluminada só pelas tochas, tinha um cara gritando que nem um louco. Uma lamparina a querosene estava em cima de uma pedra grandona e a luz mostrava um monte de adagas diferentes, tudo ali perto. O cara que estava ali estava possesso de raiva. Dava murro na mesa, uma mesa feita meio que de qualquer jeito. Não podia acreditar que alguém tinha sido capaz de derrotar o Yamada e o Hashimoto. Se a mesma coisa acontecesse com o resto da gangue, ia ficar sem grana para pagar o pedágio pro Grômula. O cara pegou uma das adagas na mão, tinha um jornal em cima da mesa, com a foto do Takahashi e o Kito olhando para ele. O bandido enfiou a adaga com força na cara do garoto na foto e prometeu puto da vida. Vou acabar com você, desgraçado! Depois a raiva foi passando um pouco e ele pensou que precisava ter a maior cautela. Esse garoto não é flor que se cheire. Se ele conseguiu vencer Yamada e Hashimoto sozinho, a força desse Yukito com certeza não é pouca coisa. Mas ele tem seus próprios métodos, então a força bruta nem importa tanto. A sorte dele virou no momento em que o chefe dos Mãos Carmesins se interessou por ele. Um tempinho se passou e o herói partiu de novo. Bem rápido ele chegou ao 15º andar da dungeon. O garoto parou naquela planície montanhosa e olhou em volta. Era o pico da montanha solitária da morte, cheio de passagens estreitas, um terreno bem traiçoeiro. Por causa da geografia, esse pico é difícil de limpar. Junto com o grupo, o herói observou outros tentando. O garoto concluiu que é fácil passar despercebido. No 10º andar, é por isso que esse lugar está cheio de criminosos. A espada do herói acertou a rocha com uma força incrível. Essa atitude do Yukito chamou a atenção de outros. O cara achou que era o lugar perfeito para lobos solitários como ele. Aqui ele consegue continuar evoluindo e terminar de aprender todas as habilidades que precisa. Para passar do Vinmeshi no andar, o herói pegou a espada dele rapidão, com a intenção de derrotar aquele pássaro gigante. No começo, o garoto só queria subir de nível pegando slimes prateados, mas ele deve ter dado tanto lance neles que os slimes desistiram de aparecer. Aí, o Yukito escolheu outra estratégia. Decidiu massacrar o máximo de monstros que conseguisse. É isso aí! Hoje a gente tem que trabalhar direitinho! E lá foi o Takahashi, encontrando vários monstros pelo caminho e dando um jeito de vencer todos. Derrotou um pássaro gigante, um tatu faminto, umas criaturas estranhas, de um olho só e um urso gigante. Ganhou itens mágicos. Um arco, uma espada e umas luvas. O herói nem fazia ideia de que estava sendo observado o tempo todo. O líder das Mãos Escarlates estava analisando o inimigo. Um cara solitário, uma espada grande de slime prateado, sem armadura. Não tem como negar, esse Takahashi Yukito é um guerreiro e tanto. O cara não podia acreditar no que estava vendo. Esse sujeito resolveu invadir o território dele. Mas depois de esfriar a cabeça um pouco, ele decidiu que não precisava atacar agora. O bandido resolveu esperar o momento certo. O dia todo, o líder da gangue ficou escondido atrás das pedras, observando sua vítima. Parece que Takahashi resolveu fazer uma pausa. Uma boa ideia surgiu na cabeça dele sobre como permanecer nesse andar. De repente, o cara se deu conta de que não precisava interferir em nada. O bandido se levantou e fugiu. Ele percebeu que aquele era o território dele. Ali, no 15º andar da dungeon, o chefe, por natureza,
Era ele. Monstros e animais são divididos em ecossistemas. O líder da gangue resolveu aproveitar esse conhecimento. Se você reduzir o número de predadores, você pode alcançar seus próprios objetivos. O bandido foi colocar seu plano em ação. O bandido decidiu aumentar a quantidade de saque. Ele fez um bom trabalho ao dar vida à sua ideia. Graças à intervenção dele, os monstros vão começar a se multiplicar numa velocidade furiosa. Se a pirâmide desabar, a reprodução deles será difícil de controlar. Depois de retornar para sua masmorra para passar a noite e descansar um pouco, o líder da gangue Mãos Vermelhas percebeu que era a hora. Ele teve uma ideia. Takahashi e Yukito simplesmente sofreriam um acidente. O aventureiro simplesmente pereceria nas garras de monstros, como tantos outros antes dele. Um fim desses não atrairia a atenção da comunidade. O homem estava satisfeito, pois tudo tinha saído exatamente como ele havia planejado. Ele tinha algo em sua bolsa que repeliria os insetos monstruosos. Havia um último passo para colocar este plano astuto em ação. O bandido ordenou que os insetos predadores atacassem aquele idiota do Yukito. Ele desejava que aqueles aberrações comessem o cara sem deixar nem os ossos. O líder da gangue estava satisfeito com seu plano. Enquanto isso, o desavisado Takahashi estava detonando o próximo da lista, ganhando pontos por ter acabado com o javali selvagem. O herói escutou. Ele ouviu um som estranho que se aproximava rapidamente e ficando mais alto num instante. O céu sobre Yukito ficou preto. O herói não conseguia entender o que era essa nuvem negra pairando sobre ele. Era um enxame inteiro de cigarras mortais. Essas coisas eram muito perigosas. Takahashi percebeu que era impossível lidar com tantos insetos perigosos sozinho. O cara tomou a decisão de fugir. O único pensamento na mente do jovem era: precisamos nos juntar a alguém agora. Onde grupos de aventureiros costumam se reunir? Era difícil pensar numa situação tão tensa. O herói se lembrou de uma vida passada. Ouvi dizer que há uma base de suprimentos em algum lugar neste andar. Desde que a base foi construída aqui, defender o pico da montanha solitária da morte se tornou muito mais fácil. Parece estar localizada numa caverna de lama vermelha. O jovem lembrou que não tinha visto nenhuma marcação dessa base no mapa da área. Uma enorme fenda apareceu à frente de Yukito, que precisava ser superada para continuar a jornada. Ele parou, mas percebeu que não havia tempo a perder, pois sua vida estava em risco. Usando sua espada, ele conseguiu descer direto pelo penhasco íngreme. Depois de chegar ao chão, o herói se impulsionou e escalou um penhasco próximo. Tem que ser aqui, pois as cores do solo são diferentes, pensou. O cara não sabia como entrar. Ele gritou que havia muitos monstros por perto. Ele precisava de ajuda, mas seus gritos não adiantaram nada. A parede parecia inalterada. Yukito olhou para trás e viu uma nuvem negra no céu. Os monstros quase o alcançaram. O cara virou de costas para a rocha e se preparou para se defender. Ele quase não contava mais com ajuda. De repente, ele decidiu tentar abrir passagem ali. O que o herói viu no momento seguinte o deixou simplesmente atônito. No túnel jaziam muitas pessoas, homens e mulheres de roupa íntima, com as mãos e os pés amarrados e a boca amordaçada. Yukito Takahashi não podia acreditar no que estava vendo. Que diabos aconteceu aqui? Os prisioneiros olharam para o cara. Dava para ver nos olhos deles que estavam esperando por ajuda. O jovem perguntou: espero que eu não tenha acabado de, acidentalmente, descobrir a existência de algum tipo de associação pervertida. Nenhum daqueles homens podia responder, pois estavam com mordaças na boca. O herói concordou que não parecia. O jovem, rápido como um raio, varreu a multidão desses infelizes. Ele sorriu, segurando sua espada na mão. Era realmente habilidoso. Segundos contados, quase imperceptíveis ao olho humano. Ele libertou os prisioneiros. As pessoas ficaram gratas pelo resgate, pois já tinham se despedido da vida. Agora era a vez dele de fazer perguntas. Yukito queria entender o que tinha rolado ali. Explicaram para ele que a galera tinha sido atacada e que, do nada, todo mundo ali apagou. O fato de não terem matado ninguém só podia querer dizer uma coisa: os aventureiros estavam sendo vendidos. O cara pensou, meio bolado: será que eu caí mesmo num QG de bandido? Esse lugar devia ser tipo um ponto de apoio para aventureiro. De repente, o herói sacou que talvez o lugar tivesse virado ponto de apoio depois. A polícia daqui achou o lugar um dia desses, e foram eles que fizeram desse lugar uma base para aventureiro. Yukito Takahashi se ligou que tinha chegado ali antes da hora. Antigamente, ele não estava nem aí para nada além da vida dele. Ele passou os últimos 10 anos da vida chapado com gosma. A gente vai perdendo a noção do tempo com a idade.
Na hora seguinte, o próprio herói cortou o barato dos próprios pensamentos. Agora não era hora de ficar viajando na maionese. A prioridade é dar um jeito de escapar dos insetos famintos. Os caras que ele encontrou presos lá não têm arma nenhuma. Esse encontro inesperado pegou ele de surpresa e deixou ele meio confuso. Agora é hora de se recompor e agir rápido para se salvar. O herói se dirigiu à multidão. Eu entendo a situação de vocês, mas vocês precisam se acalmar e me ouvir. Yukito apontou para o céu e explicou que, naquele momento, uma nuvem de cigarras mortais estava voando na direção deles. Os monstros assustadores estavam chegando cada vez mais perto. Se demorassem mais um pouco, ninguém ia conseguir escapar. Tinha predador demais. No 15º andar da dungeon, os prisioneiros olharam para fora da caverna. Não conseguiam acreditar no que estavam vendo. A galera ficou em choque. O pânico tomou conta. Eram monstros demais. Yukito falou: como vocês devem ter notado, a gente não tem tempo para perder. Se vocês querem se salvar, juntem-se a mim. Uma expressão de desconfiança surgiu no rosto dos garotos. Não dava para se esconder de tanto monstro. Uma menina até falou que não fazia sentido, já que eles estavam sem armas. Aí um rapaz lembrou que os tais Crawlers tinham levado tudo deles. O herói deu um sorriso e explicou que ele podia dar um jeito de arrumar armas para eles. Ele ativou o sistema dele e começou a tirar prêmios da mesa por terem destruído os monstros. O Yukito conseguiu uma boa grana. Espadas, arcos, escudos e armaduras de todo tipo começaram a aparecer na caverna. Os ex-prisioneiros ficaram de boca aberta com tanta arma diferente. O Takahashi ainda completou que podia até transferir a posse das armas para eles. A galera ficou besta, porque aquelas armas eram caríssimas. Uma das meninas até comentou que eram coisas raras, demais. Aí, o pessoal começou a perguntar de onde ele tinha tirado tudo aquilo, e a heroína ainda não tinha se apresentado. O pessoal tinha mais perguntas do que respostas. Ninguém ali tinha visto aquele cara antes. Ele era um mistério total. Os rapazes se apressaram para escolher armas e roupas. Eles começaram a brigar entre si por causa dessas riquezas. Alguns achavam que defesa era mais importante que armas. Um dos caras falou que se vendessem tudo, daria uma verdadeira fortuna. A garota ficou pensando se eles realmente dariam conta de levar tudo aquilo. Yukito assentiu. O herói acrescentou que não pedia nada em troca deles. A única coisa que ele pedia era para deixarem ele dar uns pitacos, mandar um pouco neles. Os ex-prisioneiros não discutiram. Afinal, ele estava salvando a vida deles. Os caras estavam felizes com suas novas armaduras e armas, então não se importavam de lutar sob o comando de Yukito. A ruiva escolheu seu arco. Ela disse com um sorriso: manda que a gente obedece. Todos os presentes, um por um, deram seu consentimento ao comando do herói. Um rapaz parrudo até concordou em servir de isca. Takahashi pediu para eles fazerem silêncio e escutarem. Cenas de sua vida passada surgiram na mente do jovem. Era aquele momento em que não havia muito tempo antes de sua morte. O jovem estava verdadeiramente grato por ter a oportunidade de liderar aquela operação. Alguns dos caras se entreolharam com sorrisos. Eles esperavam para ver o que o novo conhecido diria. Yukito não compartilhava da alegria deles. Ele estava sério. O herói estava parado na entrada da caverna. Ele abriu os braços em direções diferentes. O jovem pensou que eles deveriam aproveitar a entrada estreita dessa caverna. Assim, eles não teriam que enfrentar todos os monstros de uma vez. Takahashi pediu a todos os presentes para tentar matar o máximo de insetos possível. Ele alternava o olhar de rosto em rosto. Alguns pareciam assustados e outros determinados. Yukito acreditava que juntos eles seriam capazes de derrotar essa nuvem de monstros. O novo capitão do pequeno destacamento ergueu sua espada para o alto e comandou seus subordinados. A batalha, quando os monstros finalmente alcançaram a caverna, Yukito os destruiu um por um. O herói escolheu a estratégia certa. Ele conseguiu vencer os monstros na passagem estreita da caverna. O jovem brandia sua espada para a esquerda e para a direita. Os outros participantes nesta batalha também enfrentavam monstros. Uma bela ruiva os alvejava com um arco, enquanto um jovem de baixa estatura era um mago habilidoso. Sua equipe resistiu com sucesso ao ataque de insetos predadores. Havia tantos monstros que a entrada da caverna estava completamente escondida da vista. Os monstros eram muitos, mas as pessoas continuavam a lutar por suas próprias vidas. Muitos insetos já haviam sido destruídos, mas mais estavam vindo. Os antigos prisioneiros começaram a perder a esperança. Não havia fim à vista para essas criaturas. Yukito Takahashi viu que não estava funcionando até agora. O próprio herói não percebeu se poderia mudar o curso desta batalha. De repente,
Todos os presentes sentiram a rocha tremer e pedras do teto começaram a cair sobre eles. O capitão disse ao seu esquadrão para recuar, sem quebrar a formação. O pessoal começou a correr para dentro do túnel. Eram monstros e mais monstros, e não parecia ter fim. Desse jeito, esses insetos iam acabar com a rocha. O pânico começou a tomar conta da galera. Achavam que iam morrer ali mesmo. Yukito olhou em volta rapidinho, tentando entender a situação. O herói pensou, essa saída não está pronta. Então não dá para confiar nela. De repente, o jovem reparou num explosivo no chão, perto de um dos túneis. O cara sacou que era uma chance de se salvar. Esse explosivo vale a pena usar, pensou ele. Os crawlers devem ter usado para aumentar o túnel. Takahashi foi até lá e pegou os explosivos. O jovem gritou falando com os outros. Atenção, pessoal. Tem um desentupidor na caverna. Procura ele, um dos caras respondeu. Explosivos, claro. Dá pra usar como arma. Mas as meninas também saíram correndo pra procurar dinamite. Todo mundo vendo aquilo como uma chance de se salvar. Por várias horas, eles lutaram desesperadamente contra as cigarras mortais. Foi muito difícil, mas valia a pena lutar pelas nossas vidas. Nesse tempo, só restava um terço da caverna. O pessoal sacou que não tinha mais pra onde fugir. Uma das meninas já tinha gastado quase toda a mana dela. As paredes estavam quase caindo. O herói tentou controlar a situação, mas ele também estava vendo que ia dar ruim. Ele fechou os olhos e finalmente entendeu que não tinha outro jeito. Yukito gritou, atenção! A galera olhou pra ele. O herói pediu pra eu dar pra ele todos os explosivos que eu tinha achado. Ninguém ali discutiu, mas ficaram na dúvida se aqueles explosivos iam ser suficientes para acabar com todas as cigarras. É como tentar moer água em um pilão. O rapaz pegou a dinamite. Ele tinha certeza de que ficaria bem. Ele decidiu explodir a caverna. As pedras iriam dominar esses insetos. Esses monstros têm baixa inteligência. Eles atacam principalmente coisas que representam uma ameaça maior. Simplificando, os monstros vão atacar quem mais os destruiu. E esse é o Yukito. Uma das garotas gritou que havia um buraco no teto. Tudo estava prestes a desabar. O capitão do esquadrão ordenou que seus subordinados fugissem. Um dos caras gritou para o herói. Você vai ficar aí parado? Você acha mesmo que vai morrer com a gente? Eles queriam saber se o Salvador sabia exatamente o que estava fazendo. Yukito sorriu. Ele queria que confiassem nele. Agora ele estava sozinho com toda uma nuvem de insetos assassinos. O herói entendeu que às vezes é preciso arriscar. Era o momento certo. Ele decidiu que usar os explosivos X-13 seria uma boa ideia agora. As cigarras demoníacas. O jovem foi avisado pelo sistema que não tinha habilidades de detonação. Então havia 50% de chance de explosão. Devido à classe de caçador, a probabilidade de detonação é baixa, mas sua sorte deve ajudar. Um novo aviso surgiu. Itens danificados. 25% de chance de detonação, mas no fim deu certo. O herói voou para o abismo. Ele teve que se defender no ar. Daqueles insetos que correram para perseguir o cara, o jovem percebeu que tinha que acreditar que seu plano daria certo. Como um verdadeiro acrobata, ele tentou recuperar o equilíbrio na queda livre. Enquanto isso, o herói continuava segurando sua espada de prata com firmeza. Yukito, mais uma vez, aproveitou o chute de secador que nunca o havia decepcionado. Até agora, um monstro sobreviveu. Depois disso, o monstro olhou diretamente nos olhos da cigarra. O herói decidiu que ali seria o fim. Ele não aguentava mais. Dessa vez, aproveitou um golpe crítico com uma pancada esmagadora. O jovem se impulsionou, tentando sair do abismo. Takahashi estava satisfeito com a sua sorte. Ainda funcionava. As pessoas assistindo à luta estavam em choque. O monstro tinha acabado de absorver o soco inteiro dele. Prenderam a respiração, temendo que Yukito caísse. Então o herói usou sua espada de novo, cravando-a na rocha pura. Mas dessa vez a técnica não funcionou. A lâmina da espada não ficou presa na pedra. No instante seguinte, o jovem voou o abismo abaixo. Parecia impossível escapar. De repente, como um milagre, alguém jogou uma corda lá de cima, que laçou seu braço como um laço. E no último segundo, Yukito conseguiu se agarrar, aceitando a ajuda de seus novos amigos com gratidão. Os homens se posicionaram um atrás do outro e começaram a puxar a corda. O herói chegou rapidamente em terra firme. Ele sorriu. A área toda estava cheia de pedras, e os restos das cigarras mortais que tinham sido destruídas. Quando o jovem finalmente se sentou sobre uma pedra, ele olhou para trás, vendo o resultado do seu esforço. O cara estava orgulhoso. Eles tinham conseguido derrotar um exército inteiro de monstros insetos. Aqueles que ele salvou comentaram: é inacreditável que depois de lutar contra tantos monstros, não tivemos nenhuma baixa. Takahashi ficou satisfeito com o resultado. O sistema reportou: um grande número de cigarras mortais foram destruídas. Yukito agora recebeu a patente de lutador.
O dano que ele causou aos monstros tipo inseto foi de 20%. Ele alcançou o nível 3. A habilidade Intuição de Guerreiro foi obtida. O bandido ficou tão furioso com o fracasso do plano que chutou a mesa. O outro cara agarrou a cabeça com a mão. Aquele escroque tinha destruído a base deles. Ele se tocou que ia ter que pagar por isso. Podia até perder a vida. O bandido pegou a garrafa e gritou: "Essa confusão toda foi por causa desse idiota!" Destampando o vinho, ele tomou um gole generoso, direto da garrafa. Depois de beber quase tudo, o cara jogou a garrafa na parede que se estilhaçou toda. O líder da gangue prometeu pra si mesmo que ele ia acabar com Takahashi Yukito pessoalmente. Estava tão puto que já estava planejando a vingança, mesmo que isso custasse a vida dele. Enquanto isso, o herói, tendo terminado o que tinha pra fazer no andar de baixo, chegou no escritório da empresa. O jovem notou que todo mundo ali, ao vê-lo, começou a procurar alguma coisa. Yukito notou que estava sendo reconhecido com mais frequência. Desde então, a mulher atrás do balcão disse: "Você se mostrou magnífico novamente." O herói agora era chamado de Esmaga Montanhas e tinha salvado muita gente. Todas as guildas estavam chamando Takahashi para se juntar a elas. Mas hoje, o herói não estava com cabeça para conversas. Ele pediu desculpas e explicou que estava com muita pressa. Na verdade, o rapaz ignorou todas as ofertas porque ainda não tem permissão para entrar em nenhuma equipe. O cara pensou num elixir para a mãe dele. Só que ia dar muito mais trabalho e tempo para fazer. Nessas condições, ele não ia conseguir criar um tão cedo. Em times, o loot é distribuído aleatoriamente. Isso por causa da probabilidade de conseguir um item raro, que é bem menor, graças a uns cálculos espertos. O herói concluiu que quanto mais gente na guilda, menor a chance de ganhar, mas no fim das contas, Takahashi resolveu não se aborrecer. Na vida passada, ele sempre defendeu a dungeon sozinho. Por que mudar agora? Saindo do escritório, depois de resolver tudo do trabalho naquele dia, o herói foi pra casa. Lá, a mãe e a irmã dele estavam esperando com um jantar delicioso. E o Kito ficou feliz, porque tinha ficado faminto nas aventuras. Antes de atacar o jantar, todos fizeram uma oração, agradecendo a Deus pela comida. Agora, Takahashi podia aproveitar uma refeição gostosa com a família. O gosto da comida era muito familiar para o herói. Talvez ele já tivesse provado algo parecido na vida passada. Mesmo que a família deles nunca tivesse sido rica, eles sempre comemoravam os feriados. Nozomi parabenizou o irmão por já ter chegado ao nível 20. A mãe estava muito preocupada com o filho. Ela perguntou: "Você tem certeza de que consegue?" "Dizem que depois do nível 20... a dificuldade das missões aumenta muito." Minha irmã diria que também estava preocupada, porque só 15% dos caçadores conseguiam passar do nível 20. Uma mãe repreendeu a filha por usar o celular enquanto comia. O herói respondeu à família que estava tudo bem. "Já se esqueceu do que eu sou capaz?" A mulher respondeu que estava orgulhosa de tudo que o filho estava fazendo. Na parede atrás dela estavam penduradas reportagens de jornal com a foto dele. Por um momento, a mãe fechou os olhos. Ela estava tentando lidar com as suas emoções. Quando conseguiu falar de novo, ela pediu para o cara se cuidar. Nenhum pai ou mãe quer que o filho se sacrifique pelos outros. O jovem não conseguia encontrar nada para dizer à mãe, e uma lembrança terrível surgiu em sua mente. Takahashi se lembrou de enterrar sua mãe morta em uma vida passada. O herói se dirigiu à sua mãe com carinho. Nenhum filho quer ver seus pais chateados. A mulher queria reclamar com alguém, mas Nozomi a impediu. Ela disse: "Mãe, deixa ele em paz, você não vai mudar nada mesmo." Belly sorriu e acrescentou: "Irmão, você é teimoso demais quando cisma com uma coisa. Não adianta tentar te fazer mudar de ideia." Os olhos da mulher se encheram de lágrimas. Ela se lembrou do marido, que já havia falecido, porque os filhos eram muito parecidos com ele. Takahashi disse: "Pare de se preocupar comigo. Eu tô fazendo isso porque eu quero." A mãe não encontrou nada para responder a isso. Então continuou comendo em silêncio. O herói olhou para o seu reflexo no copo d'água. Pensou em uma vida passada. "Eu falhei em salvar minha mãe." Só de pensar nisso, o coração dele sangrava. Para apagar o passado de vez, ele precisa começar uma nova vida. E para isso precisa conseguir o elixir mágico. Depois de terminar o jantar, o jovem juntou as mãos em um gesto de gratidão. Disse à família que estava tudo delicioso. Depois de descansar um pouco em casa, o herói não hesitou em voltar para a masmorra. Descendo as escadas, o jovem ia repassando na cabeça os possíveis cenários do que poderia acontecer. O Ishim reportou: "Masmorra de Tóquio, nível 20. Missão do alquimista teimoso. Uma grande parede que desafia as leis da física." Takahashi Yukito viu o perigo à frente.
e corajosamente correu em direção a ele, com a espada na mão. Os monstros lembravam uma mistura de robôs e esqueletos, cercados por uma aura vermelha hostil. O jovem se lembrou que os monstros desse andar eram feitos de substâncias inorgânicas. Ele se moveu na velocidade da luz, o que ajudou a atacar os dois monstros quase ao mesmo tempo. Yukito se lembrou que esses monstros são perigosos e matadores de sangue frio. Além disso, eles não estão vivos. Algumas das criaturas tinham asas e atacaram o jovem do alto. O herói notou que a única coisa que o salva é que os monstros agem de forma esquemática e ele consegue prever seus movimentos. Com uns bons golpes de espada, Takahashi Yukito destruiu os obstáculos no seu caminho. De repente, algo que o jovem viu lá na frente o fez parar. Uma silhueta parruda de um monstro de pedra surgiu da escuridão. O ciclope tinha apenas um olho flamejante. A aura vermelha ao redor dele denunciava as intenções do monstro. O jovem pensou que seria difícil demais vencê-lo. Um pensamento interessante surgiu na mente do herói. Vale a pena memorizar os movimentos desse monstro. Analisar as ações do monstro vai ajudar a vencê-lo. A criatura fechou seu enorme punho, pronta para atacar o rapaz a qualquer momento. Yukito mal teve tempo de pular para trás quando o punho do monstro acertou o chão. O herói precisou pular bastante para se manter vivo. As forças físicas eram desiguais. Era preciso usar a esperteza. O jovem decidiu usar seus saltos, procurando o ponto fraco do monstro. Nesse momento, encontrar o núcleo. Ele conseguiu derrotar a criatura forte, mas burra. Sem problemas. Depois de completar essa tarefa difícil, Yukito pousou no chão, ileso. O monstro caiu no chão atrás dele. Essa vitória permitiu que o herói se aproximasse do seu objetivo. Ele se aproximou da porta alta. Empurrando a porta para abri-la, o jovem pensou: finalmente chegou a hora. A partir de hoje, terei uma nova vida. Um brilho dourado e mágico jorrou da fresta formada quando a porta se abriu. No momento seguinte, Takahashi se viu em um grande salão esférico. O chão da sala estava coberto por símbolos obscuros. A porta se fechou atrás do herói. Não há como voltar atrás agora. No centro dos símbolos, havia um monstro de pedra gigante. Algumas partes do seu corpo estavam cobertas de musgo verde. Os ombros da criatura ostentavam os mesmos símbolos do chão. O herói percebeu imediatamente que era um golem antigo, guardando o tesouro principal desse andar. Esse monstro é um chefão de nível 20. Só derrotando ele é que o Yukito vai conseguir o que tanto quer. O golem era assustador, viu? Uma força inacreditável. E os ataques super potentes. Mas foi justamente para lutar com esse monstro que o Takahashi chegou tão rápido ao giro andar. Agora é hora de agir! Partiu para cima do chefão antigo. O herói reparou que ele não era muito rápido para um monstro daquele tamanho. O cara deu um pulo alto e acertou a cabeça do golem com a espada. O Takahashi tinha um plano. Ele precisava tirar pelo menos um pedaço da armadura do monstro. Assim ele ia conseguir chegar no ponto fraco, que é o núcleo para derrotar o guardião da relíquia antiga. Enquanto isso, tinha alguém assistindo essa luta que não queria ser percebido. O plano do chefão da gangue tinha falhado da última vez. Vendo a luta da porta, ele torcia para o garoto se dar mal hoje. Os símbolos mágicos começaram a brilhar com mais intensidade. Uma luz vermelha inundou o salão. No momento seguinte, algo incrível aconteceu. Outro monstro começou a se levantar do centro do pentagrama. Os olhos de Yukito se arregalaram. Ele nunca imaginou que o golem ancestral não estaria sozinho. A criatura enorme se pôs de pé, ocupando todo o espaço ao redor. Seu núcleo era azul arroxeado. O herói olhou por cima do ombro para a porta. Uma única suspeita o atingiu. O aparecimento do segundo chefe só pode significar uma coisa. Tem mais alguém aqui além de Takahashi? Era muito estranho, pois o jovem não sentia nenhuma presença estranha. O herói pensou que, em geral, valia a pena esperar tais convidados. Mas nem mesmo um recém-chegado interferiria em uma batalha como essa. Yukito olhou em volta, esperando ver um intruso. O ataque do estranho foi sorrateiro. Sua adaga voou direto para as costas de Takahashi. Só graças às suas próprias reações rápidas e sorte fantástica, o herói conseguiu perceber o perigo. Um golpe da espada do herói e a adaga já não o ameaça mais. A arma, como um bumerangue danificado, voa de volta. Yukito logo percebeu que tudo aquilo era uma armadilha de alguém. O líder dos bandidos rangeu os dentes. Mais uma vez, ele não conseguiu ferir aquele Takahashi indomável. O bandido pensou: um cara comum não pode ter tanta sorte assim. Além disso, esse garoto tem reflexos incríveis. Mas no instante seguinte, outra adaga brilhou em sua mão. O homem acalmou suas próprias emoções e decidiu que, de qualquer forma, ele tinha a vantagem. O bandido pensou que o jovem era apenas um idiota, que não entendia nada. Antes de descer para o vidinho andar, ele descobriu que é preciso um grupo de
pelo menos 4 pessoas para vencer o golem ancestral. Ele se escondeu atrás do herói para invocar automaticamente um segundo golem, mas diferente de Yukito, o bandido não precisa se preocupar em lutar contra essas coisas. Simplesmente não vão reparar nele. Afinal, ele tem um nível de ladrão maior que o do Takahashi. O bandido pensou: com minhas habilidades de disfarce, estou completamente seguro. Vale a pena usar a habilidade chamada Passarela Catwalk. O líder entrou no salão despercebido pelo herói. Determinado a provocar o segundo golem, graças à habilidade Gêmeo Sombrio Shadow Twin, ele estava quase invisível no espaço e se movia tão rápido que parecia que a pessoa estava em 2 lugares ao mesmo tempo. Assim, o bandido decidiu se vingar do herói, porque vencer 2 golems antigos sozinho é uma tarefa irreal. Só por precaução, o líder até trouxe uma capa da invisibilidade, um item raro, de rank S que esconde perfeitamente a presença de quem a veste dos inimigos. Agora, o líder estava certo de que ninguém ali conseguiria detectá-lo. 3 contra 1 é jogo sujo, mas é isso que um ladrão sempre faz com seus inimigos. Além disso, esse não foi todo o preparativo do bandido para a vingança. Ele tinha envenenado suas adagas. O veneno também atacaria o herói, reduzindo drasticamente suas chances de escapar. A adaga voou direto nas costas do herói, que não esperava perigo por aquele lado. O bandido pensou que valia a pena atacar sem fanatismo, só para atordoar a vítima. A arma passou perto do rosto do herói, errando por pouco. A tentativa de ferir Takahashi com veneno havia falhado. O líder ficou perplexo. Como um jovem poderia esconder um antídoto sob uma armadura tão fraca? Mas não demorou muito para o homem ficar nervoso, porque ele só precisava do veneno para manter o herói em suspense. Agora ele estava atacando o herói simultaneamente, com dezenas de facas de 4 lâminas. O bandido admitiu para si mesmo: como eu amo armadilhas de todo tipo! O cara estava confiante de que ia dar conta do recado sozinho, com uma experiência meio triste nas costas. Ele não queria mais depender de um bando de bocós. O líder decidiu confiar nas armadilhas que nunca o tinham deixado na mão, como arame farpado energizado. Graças aos esforços desse sujeito desprezível, o herói agora estava com os movimentos limitados. O resultado do próprio trabalho deixou o bandido muito satisfeito. Ele pensou: é só questão de tempo até o Yukito ser amassado pelos golems. O pobre rapaz não fazia ideia das tramas que estavam rolando à sua volta. O herói continuava enfrentando os 2 chefes do vizinho andar, tentando quebrar a armadura deles e chegar nos nukes, o único ponto fraco nessas pilhas de pedra. Enquanto isso, o bandido decidiu que já tinha feito o suficiente e agora podia só curtir o show, mas a alegria dele durou pouco. De repente, o líder viu Yukito voando direto para cima dele, com a espada em riste. O suor escorreu pelo rosto do ladrão. Ele puxou a ponta do nariz, nervoso. Não conseguia acreditar que aquilo era possível. Takahashi sorriu e perguntou: acabaram seus truques de magia? O bandido pensou, atordoado: como ele pôde me ver? O jovem sugeriu que ele descesse. Não fazia sentido ficar ali parado sem esperar uma resposta. O herói jogou a lâmina do bandido de volta para ele e perguntou: você gosta tanto de mim que resolveu me perseguir? O líder conseguiu escapar do ataque. Ele perguntou a Takahashi: como você conseguiu me ver? O garoto respondeu com um sorriso no rosto: fui ajudado pelos meus instintos de caça. É uma habilidade bem comum. Você não sabia disso? O bandido gritou furioso: pare de mentir! Como uma habilidade de nível baixo pode te ajudar a encontrar um ladrão de alto nível? O herói respondeu: tá bom, mesmo que seja mentira, vai fazer o quê? Sair correndo que nem um cachorrinho assustado? O ladrão não aguentou tanta arrogância vindo de um bandido de nível baixo. Seu rosto ficou vermelho de raiva. Uma veia começou a saltar na testa do bandido, e ele pegou suas espadas, pronto para atacar Yukito. O cara saltou da cadeira. Gritou que era melhor que Takahashi. O herói nem se mexeu da cadeira. Esperou corajosamente o inimigo chegar perto. Quando as armas dos 2 finalmente se encontraram, o impacto do metal contra metal soltou faíscas para todos os lados. Yukito continuou onde estava, mas seu oponente foi atingido como se levasse um choque e foi jogado no chão. O herói sorriu. Disse: acho que essa frase fica melhor na boca do vencedor. O que você acha? Takahashi conseguiu se livrar do oponente com um golpe. Com um só golpe de espada. O bandido só estava interessado em uma coisa. Ele exclamou com raiva: e quando você soube que eu estava aqui? Como você me achou? Foi só intuição de guerreiro? Seu mentiroso desgraçado. O herói pensou que não tinha que explicar nada. Ainda mais porque não estava mentindo. Ele tinha ativado a habilidade Intuição de Guerreiro há um tempão. Ajuda muito nas lutas. Essa habilidade reconhece perigo ao redor do usuário. Só que a chance de ativar agora é bem pequena. Falha em 90%, sucesso em 0,9%. É sucesso ótimo em 0,1%. O herói olhou as mensagens do sistema e torceu para a sorte não falhar. Dessa vez Takahashi sorriu. Tinha certeza que também ia ter
sorte dessa vez. No instante seguinte, viu outra mensagem. O sistema o parabenizou pelo sucesso ótimo. Ele conseguia ver todos os perigos no campo. Uma espécie de radar se acendeu na cabeça de Yukito, avisando do perigo. O bandido estava se aproximando muito rápido. De novo, ele disse ao herói que ele era rápido demais para o nível dele. Takahashi agradeceu o elogio do inimigo e se preparou para defender o ataque. A batalha continuou, com o bandido ainda acreditando na vitória. Ele disse para o jovem: "Você ainda é só um guerreiro de baixa patente, afinal." O ladrão se achava superior ao rapaz em agilidade e não era para menos. Atacando de novo com a espada, ele continuou falando das suas qualidades, acrescentando a precisão dos seus golpes. Infelizmente, as ameaças dele não eram só conversa fiada. O líder do bando conseguiu ferir Takahashi. Um corte apareceu no braço do herói. O bandido disse: "Eu gostaria de ressaltar o fato de que você se preparou para condições incomuns e depois disso, ele relaxou demais e perdeu o momento em que o oponente ficou atrás dele." Yukito Takahashi brandiu sua espada. Parecia que só mais um instante e ele finalmente acabaria com seu perseguidor. Infelizmente, o bandido também tinha um conjunto de instintos superior. No último momento, ele sentiu o perigo, dando uma cambalhota no ar e milagrosamente evitando o perigo. Ele exclamou: "Sua situação continua tão grave quanto antes." O herói não respondeu nada a essa provocação. Ele atacou silenciosamente com sua espada. Habilidade chamada Beasting. Essa tentativa do rapaz só fez seu oponente rir. O homem exclamou: "Ataque garantido!" Não é? Ele estava se divertindo porque sabia como responder. O bandido usou a habilidade Dança da Borboleta. Essa técnica confundiu o jovem. Por ora, seu oponente poderia estar em muitos lugares ao mesmo tempo, atacando. E Yukito pensou: será que errei de novo? Naquele momento, o ladrão estava pronto para repetir o ataque. Ele se impulsionou do chão e correu em direção a Takahashi. O homem disse: "Estas são as condições perfeitas para a evasão, quando duas habilidades conflitantes se chocam." Ele estava se aproximando rapidamente do herói, enquanto continuava a tagarelar sobre como no final tudo se resume ao status. O ataque do bandido foi bem sucedido novamente. Agora Yukito também estava ferido na perna. O herói exclamou: "Oh, meu Deus!" Agora ele estava ainda mais vulnerável aos ataques do ladrão. O bandido estava satisfeito com o resultado de seus ataques. Ele exclamou com uma voz aguda: "Um guerreiro lento como você nunca vai me alcançar." De repente, um dos antigos golems decidiu atacar os humanos irritantes com um tiro de laser. Foi apenas por causa de seu talento que Takahashi conseguiu se esquivar de um ferimento que poderia ter sido fatal. O bandido continuou a se gabar. Ele gritou: "O vencer do andar é uma ótima aventura!" O homem parou a poucos passos de Yukito, fazendo movimentos estranhos com suas espadas. Ele se gabou que ele conseguia desviar fácil dos ataques do chefe do vencer do andar, e isso rolou porque ele tinha analisado tudo antes, já que o golem se movimenta sempre do mesmo jeito. Aí o bandido perguntou pro cara: "Você comprou essa informação da guilda também, né?" O Takahashi não respondeu nada, só se defendendo dos golpes do outro, na maior concentração. A parada dos caras era lutar com dois golems antigos, que de vez em quando atacavam juntos. Do nada, o herói sentiu uma dor forte na perna. Será que a sorte tinha abandonado ele justo hoje? Ele abaixou os olhos pro chão e viu a lâmina afiada da armadilha do bandido, cheia do próprio sangue dele. O jovem tinha pisado na ponta da armadilha. O bandido continuava se gabando, felizão que as armadilhas estavam funcionando. Aí, com um sorriso no rosto, ele falou: "Não tem como ter intrusos no Vigigi no andar. Isso quer dizer que a minha vitória já estava garantida. No momento em que eu comecei a preparar tudo." Depois de gritar isso, o bandido usou a técnica do ponto escorpião. A confiança de Takahashi na própria força derreteu. Ele mal teve tempo de bloquear os golpes do oponente. Após mais um choque, o herói não conseguiu se manter de pé. O mana da espada do oponente o jogou para trás. O golpe foi tão forte que o jovem caiu e perdeu a consciência. A espada escapou das mãos do herói e caiu no chão da sala. O jovem rapidamente voltou a si e percebeu que estava desarmado. Diante do perigo, o bandido gritou: "Este é o fim!" Ele tinha certeza de que a vitória estava ao seu alcance. As duas espadas do bandido se aproximavam rapidamente do herói. Takahashi parecia realmente assustado. Mas no momento seguinte, a expressão no rosto do herói mudou drasticamente. Ele mostrou a língua para o oponente e disse que estava brincando. Yukito moveu a mão e ativou sua armadilha. Nesse momento, o bandido estava em uma esfera roxa. O homem não podia acreditar que estava preso em uma armadilha de gravidade. O jovem perguntou ao bandido: "Você disse que não tinha nenhuma tropa irregular antes, mas parece que não é bem assim. Tem alguma?" O ladrão se pegou pensando que não conseguia controlar a própria boca. Takahashi disse:
As informações que temos só servem para uma situação normal. Afinal, ninguém esperava que algum idiota fosse brigar com o chefe do mesmo andar. A única coisa que o bandido preso pela gravidade conseguiu dizer foi mesmo. Naquele momento, um dos ancestrais atacou o lugar onde o bandido estava. O herói mal teve tempo de se esquivar e continuava falando sem parar. Por causa do ataque duplo, até a gerência mudou. O herói disse com um sorriso. Ele provocou o fora da lei. Você se diz ladrão, mas nem percebeu as armadilhas. O bandido não acreditou em uma palavra do que o cara disse. Ele gritou que era simplesmente impossível. Chamou o rapaz de escória de nível baixo, que deveria ter se comportado como um guerreiro normal. Não percebeu o perigo que estava ali pertinho. O golpe do chefão acertou em cheio a cara do líder dos bandidos. Com um ataque tão poderoso, a armadilha de gravidade se rompeu e o ladrão caiu no chão. Caído no chão, mal conseguindo respirar, ele sussurrou. Isso dói. O chefão do 21º andar pegou o homem ferido com seus dedos gigantes e o levantou bem alto. E no momento seguinte, o golem ancestral soltou sua vítima. O bandido se espatifou no chão de pedra do salão. Sua mão ensanguentada tremia. Ele não podia acreditar que sua vingança não tinha se concretizado. Mal respirando, o homem destroçado sussurrou. Como pude ignorar as armadilhas de um guerreiro de nível baixo? Yukito Takahashi respondeu. Como eu disse desde o começo, fui ajudado pela minha intuição de guerreiro. O líder da gangue tossiu, deixando rastros de sangue no chão, exultando com a vitória. O herói aconselhou o bandido a economizar suas forças. O jovem acrescentou, se você ainda estiver vivo quando eu derrotar o chefão, eu te levo para a polícia. Mas o bandido não era tão fraco quanto parecia. Recuperando o fôlego, ele tentou se levantar. Apoiando-se nas mãos, ele disse, como se não estivesse falando com ninguém em particular. Não me subestime por causa da sorte dele. Takahashi agora tinha uma audição incrivelmente aguçada. Ele conseguiu ouvir esse sussurro. No momento seguinte, o bandido gritou alto. Nesse caso, eu mesmo te arrasto para o inferno. Um momento depois, uma longa fita de munição apareceu no corpo do bandido. Ele exclamou. Essa coisa está em um nível totalmente diferente da sua arma de segunda. Essa reviravolta surpreendeu o herói. Confuso, ele perguntou ao inimigo. Você está completamente louco? Aquele cara parecia um completo lunático agora. Ele estava pronto para qualquer coisa para destruir o sujeito. Ativando o monitor do sistema. Ele apertou o botão de sim. Logo depois, teve uma explosão enorme que jogou tudo pelos ares. A onda de choque e os destroços voaram para todo lado. Também atingiu o lugar onde Yukito estava. O chão sob os pés do herói começou a desmoronar, cheio de rachaduras. O jovem se viu bem no meio do desastre. A chance de resgate era quase zero. No instante seguinte, o cara voou lá para baixo. Foi engolido pela escuridão. Algum tempo se passou e Takahashi caiu, batendo com força no chão de pedra. O jovem tocou a cabeça e sentiu uma dor forte. Enquanto seus olhos se acostumavam com a escuridão, ele tentou ver de que altura tinha caído. Lá em cima dava para ver um pedacinho do céu. O cara achou que não ia conseguir levantar. Ele ficou ali deitado por um tempo até que finalmente se sentou. Quando olhou em volta, não conseguia acreditar que havia uma sala secreta escondida ali. Mal o herói tinha recuperado o fôlego depois daquela queda, quando viu um golem voando na direção dele de cima. Acontece que não ia ser tão fácil se livrar dele. Takahashi juntou toda a força num punho e se levantou. Um pensamento nada bom passou pela cabeça do garoto. Fiquei parado aqui esperando a sorte que andava me dando uma mão ultimamente. O herói olhou rapidinho em volta da sala estranha. Pelo buraco na parede, viu uma escada e um negócio brilhando. O que é aquilo? Pensou o jovem. Forçou a vista e percebeu que era um baú brilhando com uma luz mágica. Takahashi sorriu. Será que tô vendo direito? No fim das contas, salas secretas e tesouros vêm sempre no pacote. Agora o herói queria chegar nessa sala a qualquer custo. Talvez seja para isso que ele veio parar aqui embaixo. Enquanto isso, o segundo golem, que tinha aparecido com uma ajudinha do bandido, também tinha conseguido pular para dentro. O lugar ficou pequeno demais. O jovem pensou que não tinha espaço para escapar. Pelas lutas com os chefões, ele percebeu que não dava para vencer 2 golems de uma vez. Só na força bruta. Precisava usar a cabeça dessa vez. Yukito pensou, não tenho escolha. Vou ter que apostar tudo nesse baú. E o herói foi com tudo, saltou do lugar, tentando passar por baixo das pernas do golem, que estava protegendo o tesouro. O garoto se impulsionou com os pés e pulou, tentando cobrir a distância o mais rápido possível. Yukito precisa se jogar com força nessa superfície dura, o mais rápido possível, senão perde o equilíbrio e cai. O herói deslizou para o ombro do golem e se jogou de lá. Mais um instante e ele estaria no chão duro. O baú estava chegando perto muito
rápido. Logo, ele ia descobrir o que o chefão estava escondendo ali. Foi nesse momento que o segundo chefão, que estava de frente para o tesouro, atacou o herói com um raio laser. Takahashi não esperava por um ataque desses. Ele foi atingido nas costas, o que o tirou da rota. O garoto não conseguiu segurar a espada e ela voou para o chão. O herói caiu no chão tossindo. Yukito tremia de sangue, tentando se acalmar. Está tudo bem, minha coluna não quebrou. Isso é ótimo, pensou ele. O garoto olhou para cima e percebeu que o perigo ainda estava muito perto. O chefe do 20º andar decidiu acabar com sua vítima. Ele já tinha posicionado o pé para esmagar o jovem. Dessa vez, Takahashi estava apavorado. Sua sorte parecia tê-lo abandonado. Ele estava tão ferido que não conseguia nem reagir ao perigo que se aproximava rapidamente. No momento seguinte, o herói sentiu uma dor insuportável. Ele ouviu o estalo dos ossos quebrados. As pernas de Yukito foram esmagadas pelo pé gigante do golem ancestral. Um fio fino de sangue escorreu da boca do garoto até a pedra do chão. Ele estava quase inconsciente de tanta dor. Reuniu toda a sua força de vontade, fechou a mão em punho e abateu no chão, ordenando a si mesmo que não desistisse. O herói notou que a dor era tão intensa que ele começou a vomitar. O jovem viu à sua frente um tesouro tão esperado. A espada dele estava ali, perto do baú. Mas ele não conseguia se levantar de jeito nenhum. E o golem não ia parar, não mesmo. Queria acabar com a vítima dele e chutava as pernas dele sem parar. De repente, tudo ficou vermelho na frente do herói. Ele gritou desesperado. O herói se lembrou que, comparado com a vida anterior, onde viveu 70 anos, as coisas eram diferentes agora. Essa tentativa tinha sido muito curta. Takahashi, mesmo com a dor insuportável e sem conseguir mexer as pernas, continuou se arrastando em direção ao tesouro. Decidiu que essa era a última chance dele de se salvar e ajudar a mãe. Com uma força de vontade inacreditável, suportando aquela dor que não dava para aguentar, Yukito conseguiu alcançar o baú e abrir. De repente, uma luz muito forte saiu de lá de dentro. A fonte era uma pedra preciosa azul. Takahashi até conseguiu sorrir. Tinha alcançado o objetivo dele, mesmo que desse jeito. O bracelete que enfeitava a pedra mágica tinha um poder mágico enorme. Era um momento perigoso, porque o golem estava quase acabando com a vítima. A gente tinha que se apressar, porque só tínhamos alguns segundos para nos salvar. O herói esticou a mão e pegou o bracelete. Ele sabia instintivamente o que tinha que fazer. Colocando o artefato na mão, Yukito murmurou, "Eu consegui!" O que significa que eu venci. O destino ainda está do meu lado. Yukito se apossou de um bracelete, que pode ajudá-lo a sair dessa situação vitorioso. O bracelete da mutabilidade é um item raro que pode teletransportar o usuário para qualquer lugar. Depois de estudar a descrição, Yukito chegou à conclusão de que era exatamente o que ele precisava. Naquele momento, o golem chegou bem perto e começou a cair em cima do cara. Nessa hora, o cara tenta ativar o bracelete. Mas a chance de sucesso é extremamente pequena, porque o artefato não é adequado para a classe dele. A cada fração de segundo, a chance de uma ativação bem-sucedida aumenta. Na hora que o golem Uji quase caiu em cima do cara, a pulseira ativou. Uma pedra enorme caiu com um estrondo, bem onde o Yukito estava. Congelou tudo. Nada fazia um som. De repente, a pulseira fez um barulho característico. Takahashi Yukito apareceu atrás do golem grandão. O cara enfiou a espada direto no coração mágico do monstro de pedra. Ele vai vencer de qualquer jeito! O chefão, furioso, ativa o raio laser. O golem de pedra provavelmente nem percebeu quem o atacou e acaba direcionando o raio para o segundo golem, que está caído na frente dele. O raio vermelho atravessa o alvo. A situação está bem tensa. Mesmo com o segundo golem todo detonado, ele ainda está vivo, mas não é hora de desesperar. E o Yukito está pronto para a próxima. O cara some de um lugar e aparece em outro. Ele quer acabar com o primeiro chefão que está caído no chão. Yukito começa a ir em direção ao coração do golem para destruir ele de vez. De repente, o cara começa a perder o equilíbrio, tudo porque o golem tenta se levantar. E acaba jogando o Yukito para fora dele. Nesse instante, o segundo chefe tenta agarrar o cara que está caindo. O golem de pedra entra em ação e tenta acertar o Yukito. Yukito, esperto, já imaginava os movimentos do oponente e usa a pulseira de novo. Num piscar de olhos, ele já está atrás do chefe. O cara tenta furar a defesa dele com tudo. A surpresa começa a fazer efeito. O monstro de pedra, de repente, ataca com um golpe forte, tentando derrubar o cara chato. Yukito muda de posição o mais rápido que consegue. Ele vai lutar até o fim, até o último suspiro. O golem
de pedra sente o cara tentando romper a sua defesa. Mas, por mais rápido que o golem seja, não consegue pegar o cara. Yukito pula de golem em golem, tentando romper as defesas e chegar ao coração deles. Lentamente, mas com certeza, Yukito está se aproximando do seu objetivo. Com cada golpe, ele vai furando a defesa dos golem e machucando o núcleo que fica dentro deles. Cada um dos núcleos dos golem de pedra já apanhou bastante, mas ainda estão inteiros. E essa luta continua por um tempão. Em vez de ficar pedindo um 6 no dado, o Yukito tá decidido a jogar até tirar a droga do 6. Os golem percebem o Yukito. Dessa vez, ele brotou bem no meio dos dois. O Yukito não vai deixar barato. Ele quer a vida nova dele. Os monstros de pedra escolhem um alvo para atacar. Os golem estão vindo com tudo pra esmagar o cara. Duas mãos de cada lado tentando acabar com ele. Yukito usa a pulseira de novo. Os golem continuam atacando embalados no movimento e quebram os próprios núcleos um no outro. O estrago é grande, mas não foi o bastante. Yukito aparece de repente atrás do golem. Ele usa a skill Beast Sting e destrói o primeiro núcleo com um golpe certeiro e fatal. Na hora, ele já parte pro segundo. Dessa vez, o Yukito manda um tempestade de golpes. O golpe pega em cheio e o segundo golem também leva. Yukito conseguiu derrotar 2 chefões de uma vez só. Que demais! Os golems se despedaçam e o cara todo acabado cai lá de cima. Yukito tenta usar a pulseira para ter uma queda mais suave. Mas que azar! O item não funciona. Já tinha usado demais, chegou no limite. O cara cai direto numa pilha de pó ou areia, sei lá. O que sobrou dos golems de pedra. Yukito Takahashi derrota 2 chefes golem antigos e ganha um elixir lendário, item de primeira. O cara nota que tá aparecendo alguma coisa na frente dele. 2 elixires lendários de uma vez? Deu uma sorte danada de novo. Sem pensar 2 vezes, o garoto manda um elixir pra dentro. Num gole só, ele manda pra dentro. Qual será que era o gosto? Assim que a última gota entrou no sistema dele, a mágica começou. Uma luz verde mágica ilumina o corpo dele. As pernas quebradas começaram a se curar magicamente. Cada arranhãozinho, por menor que fosse, sumiu do corpo dele como mágica. Parecia que até a roupa dele, mesmo rasgada, tinha ficado super limpa. Finalmente tinha acabado. Yukito parecia que tinha voltado a estar cheio de energia, pronto para encarar novos desafios. Tudo tinha dado certo no final das contas. Ele estava vivo e ainda tinha conseguido o elixir para a mãe dele. Yukito Takahashi foi premiado com não 1, mas 3 títulos por ter cumprido todas as condições. Sobrevivente, dá 10 de defesa. Matador de 2 gigantes, dá 20 de força. E árbitro da lei, dá 10 pontos de destreza. Depois de um tempo, Yukito checa o inventário dele. Ele tá super feliz que o plano dele deu super certo e que ele conseguiu um item tão raro. Agora é só sair desse lugar. O cara chegou lá em cima rapidinho, de volta ao salão principal com o chefão. Subindo até o topo, o garoto notou a capa do bandido. Pegando ela, Yukito ficou pensando se seria prova suficiente do crime. Pegando a capa ensanguentada, Yukito seguiu para a saída. Depois de abrir o portão, o cara volta para casa. Depois de sair da dungeon, ele foi direto para a guilda e contou tudo. A atendente que estava na mesa de registro ficou super assustada e foi chamar o supervisor. Como esperado, a situação causou um baita alvoroço. O supervisor pediu uma mini entrevista para apurar o que tinha acontecido, mas Yukito tinha outros planos que não podiam esperar. O cara pediu para remarcar. Ele está com muita pressa saindo do prédio da guilda. O cara correu com todas as forças. Muitos passantes estavam prestando atenção nele. Claro, ele estava nas notícias. O homem que bateu o recorde de atravessar 20 andares e derrotar 2 chefes de uma vez, sozinho, mas nada disso importava. Nada disso é por fama ou dinheiro, mas sim pela família dele. Yukito conseguiu o remédio tão precioso que vai curar a mãe dele, um pouco depois, lá no hospital. O médico recebeu os resultados dos exames. Yukito e Nozomi estão super ansiosos para saber o resultado. O médico dá os parabéns para a senhora. Yuki, ela está completamente saudável! Todo mundo fica feliz demais com essa notícia maravilhosa. O médico mesmo fica impressionado com o poder desse elixir. É inacreditável. Nozomi abraça a mãe, senhora. Yuki pega na mão do filho e agradece tudo o que ele fez. Ela está muito feliz por finalmente poder se recuperar. Yukito mal consegue segurar as lágrimas de alegria. Ele agradece à mãe, porque foi graças a ela e à educação que ela deu que ele conseguiu conquistar tudo. Finalmente, ele pôde dizer isso para ela. Nosami se emocionou com as palavras carinhosas do irmão. Ele fez um discurso enorme na frente do médico. Podia ter falado isso em casa. Ele coçando a nuca. O garoto concordou, em parte, com a afirmação da irmã. Enquanto enxugava as lágrimas dela, Nozomi ficou impressionada que, ao longo dos anos, Yukito nunca aprendeu a enxergar além do próprio nariz. De repente, tudo congelou. O mundo inteiro
está congelado. E alguém está olhando para a família Takahashi através da janela. Nesse momento, com a janela entreaberta, o pé de um estranho entra sorrateiramente no quarto. O estranho lamenta ter que condenar pessoas tão sinceras e de coração puro ao sofrimento. Um homem loiro com uma roupa bem barata entrou no quarto. O cara está chateado porque nem mesmo o fato de que essa ação será realizada nas paredes do hospital o consola, como os médicos gostam de dizer. Fizemos o melhor que pudemos, mas o melhor nem sempre é suficiente. Depois disso, a família não vai investigar a fundo. A causa da morte seria um simples ataque cardíaco. O loiro joga o punho bem na direção da Nozomi. Nesse momento, Yukito bloqueia o ataque do agressor. O cara desconhecido não esperava essa reviravolta. Yukito pergunta que merda aquele cara está fazendo. Mas o loiro não responde a essa pergunta. Ele estava surpreso com um fato completamente diferente. Como o cara conseguiu se mover de repente? Yukito se lembrou de algo. Ele já tinha visto esse homem antes. Será que esse é mesmo o herói, o mais forte dos aventureiros? O número 1 da lista, considerado o salvador do mundo. Isso mesmo! Os olhos do Yukito não o enganam. Aquele cara é o Ayama Kosumairito. Ao mostrar um distintivo em comum, ele confirmou que era mesmo um herói. Yukito ficou ainda mais confuso sobre por que um herói faria algo assim. O Yama interrompeu o cara. Agora era a vez dele de fazer perguntas. Como o Yukito consegue sumir no nada? Afinal, só quem provou a morte consegue fazer isso. Pensando nisso, só tem uma opção. Será que o cara também renasceu? Se o loiro tá tão confiante nessa história de renascimento, então é porque ele também é. Não é possível. E já que eles sabem do que estão falando, o Ayama quer esclarecer as coisas para o Yukito. O loiro veio aqui para eliminar o risco do fim do mundo. Aí o Yukito começou a perguntar o que a irmã dele tinha a ver com o fim do mundo. Ela era um fator, mais especificamente, os efeitos negativos que ela pode ter no futuro marido dela. Por isso que a Nozomi tem que ser eliminada. Como assim, futuro marido? O Yukito perguntou isso porque o cara é uma figura importante para o mundo deles. O divórcio deles pegou ele muito mal. Essa vai ser a raiz da causa da queda do mundo. Por isso que o Yama veio hoje, para eliminar a irmã do Yukito. Com um sorriso, o loiro esperava que o cara entendesse e se acalmasse. Só que essas palavras não acalmaram o garoto. Pelo contrário, só o deixaram mais agitado. Yukito começou a discutir, dizendo que essa realidade não tinha nada a ver com o passado. Nessa linha do tempo, ele conseguiu curar a mãe doente. Por isso, a Nozomi não vai precisar trabalhar num nightclub para pagar as contas do hospital dela. Então ela não vai conhecer o futuro marido. Matar a Nozomi não faz sentido nenhum. O Yama achou essa teoria bem curiosa, mas mesmo assim o loiro não aceita voltar atrás. Em vez de acreditar em teorias, é melhor agir com certeza. Yukito ameaça o loiro, dizendo que não vai deixar ele nem tocar nela. O Yama também não está nada feliz com essa ideia. Ele adoraria não ter que matar ninguém. Afinal, ele só quer ajudar as pessoas. Um sacrifício pela paz não é uma troca justa. Yukito não volta atrás no que disse. Ele vai proteger a irmã dele. O Yama também não vai desistir do plano dele. Naquele momento, ele tem uma ideia genial. O loiro oferece uma batalha para o cara provar o potencial dele. Yukito não entende por que ele faria uma coisa dessas. Mas Yukito deve ser especial, né? Fico me perguntando o quanto de risco o Yama está correndo ao fazer concessões para ele. Yukito não gosta do loiro olhando para ele de cima. Mas o que mais esperar de um herói? O Yama se dá conta de que está sendo muito rude com outro desperto. Mas é que ele é mais alto que o Yukito, na real. A janela de informações mostrava uns atributos inacreditáveis. Olhando para aquilo, Yukito não consegue acreditar no que vê. De onde aquele loiro tirou essas características? O Yama começou a se aproximar de Yukito lentamente. Não tinha o que reclamar, porque a verdade era estupidamente simples. Sem poder, o cara é incapaz de defender nada nem ninguém. Não importa se é para proteger o mundo ou as pessoas mais próximas. A verdade será uma só. Essa verdade é sentida por todo renascido. Então chegou a hora de escolher. Ou o Ayama está matando a irmã dele agora, ou Yukito aceita o desafio. Afinal, o que o cara pode fazer? Usar uma pulseira de mudança e fugir com a família? Não, ele vai encontrá-los e tirá-los dessa enrascada. E só para ficar com Nozomi por 24 horas, protegendo-a de qualquer perigo possível. O cara fisicamente não consegue evitar. Eventualmente, o cara aceita o desafio e está pronto para lutar contra o Ayama. A loira não tinha dúvidas de que Yukito tomaria a decisão certa. O Yama acalma Yukito dizendo que ele não vai entrar na história de espancar o coitado. Infelizmente, o nada
só pode ser usado por um tempo limitado. 10 minutos, o cara tem que aguentar esse tempo. Se ele conseguir, ele vence. Yukito se perguntou se tudo começaria ali mesmo. Mas o herói não quer destruir as paredes de um hospital tão sem graça e sugere outro lugar. Pulando da janela, a loira se oferece para escolher um lugar melhor para o duelo. Yukito olha para o herói que o chama para segui-lo. Olhando em volta, o cara percebe que não tem outra escolha. Ele vai protegê-la, com certeza. Yukito pula da janela atrás de Uayama. Alguns minutos depois, no parque perto do hospital, este lugar seria perfeito para a batalha deles. Yukito espera que o herói não pegue muito leve com ele. A loira sorri. Ele gosta desse tipo de atitude do cara. Se ele insiste, não será uma batalha fácil. Estalando os dedos, o Uayama invoca várias runas, aparentemente representando os elementos do mundo. No mesmo instante, as runas começaram a atacar o cara com diferentes elementos, fogo, água, terra e por aí vai. Yukito ficou surpreso, já que a loira começou imediatamente com ataques fortes. Nem deixou o cara se preparar. O Yama sorri de novo porque isso é só o começo. Depois de dizer isso, o Yama invocou seus 2 clones. Yukito não esperava que o herói tivesse a habilidade de invocar sósias. O cara deve estar acostumado com isso, já que vive cercado de inimigos. Acha que consegue fazer isso sozinho? Yukito perguntou, abrindo seu inventário. Yukito usa 2 bonecos substitutos. Cada oponente agora tem um alvo diferente para derrotar. O primeiro ataque é repelido, mas foi muito fraco. Seus bonecos provam ser apenas uma solução momentânea contra os sósias. O Yama espera que o garoto perceba que não se vence apenas se defendendo. Yukito realmente percebe isso e sinais familiares reaparecem ao seu redor. O cara usa o cajado da substância da inconsequência de novo e invoca seu feitiço mais poderoso. Ele só precisava ganhar tempo para conjurar o feitiço. Yukito apontou seu cajado para o herói e, no mesmo instante, um meteoro flamejante avançou em sua direção. Acho que não pode ser tão simples assim. Mas a explosão foi realmente enorme. Yukito está tentando ganhar tempo contra o oponente, pelo menos por um instante. Mas de repente ele ouviu a voz do loiro, que pareceu entender a situação. É o dom de renascimento do cara. Se a barreira de Uayama é o nada, o de Yukito provavelmente é uma habilidade de sorte. O loiro desviou do ataque usando seu doppelganger como isca. Você me lê como um livro. Yukito disse, eu não diria isso. Só cheguei a essa conclusão com base nas suas conquistas recentes. Respondeu Uayama. Não tem graça nenhuma. O fato de Yukito conseguir tudo por sorte, a sorte é tão parte de habilidade quanto a força ou a inteligência, mas depender só da sorte é burrice. O Yama invoca ainda mais runas mágicas. Ele pretende provar que você não deveria agir de forma tão imprudente. De repente, vários elementais, como os de água, aparecem, simbolizando a natureza, assim como o fogo e a terra. Yukito concorda com a afirmação de Uayama. É bobagem depender da sorte o tempo todo, mas Yukito viu algo interessante. Quando ele olhou para a característica do herói. A sorte dele é anormalmente baixa. Yukito não quer fazer nada que o envergonhe, na frente de seus entes queridos. Mas agora não é hora de pensar nessas coisas. Até o assusta um pouco que ele não duvide disso por um segundo. Ele sabe do que se trata, no entanto. Ele faria qualquer coisa por eles, assim como eles fizeram por ele. O homem loiro aponta a mão para Yukito e pergunta se ele está pronto. E no mesmo instante, elementais e selos começaram a atacar o cara. O mundo é cruel e injusto, e é hora de Yukito se conformar com essa realidade. O elemental de fogo está pronto para atacar. Nenhum deles é um Waterman. Yukito tem um plano. Ele quer tirar vantagem de sua má sorte. Abrindo o menu de inventário, o cara escolhe a pulseira da variabilidade de novo, e naquele exato segundo, uma pulseira aparece no pulso de Yukito. Ele deve superar o herói por causa da diferença na conexão das pulseiras da sorte. Conexão completa. Ativação bem-sucedida. Apesar da falta de inteligência em certa matéria, a sorte está sempre do lado dele. O cara some da vista do oponente, em algum lugar no centro da cidade, envolto pela barreira do nada, e Yukito apareceu exatamente no lugar certo para ele. O Yama está surpreso ao encontrar uma pulseira da variabilidade. Uma coisa bem útil, mas ele já tem magia de voo normal o suficiente. Pulando da traseira do carro, Yukito se desculpou por... Ele quer continuar a batalha neste exato lugar. Já que o Yama ousou testar Yukito, e Yukito quer testar o Yama em troca. Um herói não envolveria pessoas inocentes, não é? A loira está impressionada. Que ideia curiosa, hein? Porque, afinal,
O Aoyama é um herói. O dever dele é proteger as pessoas, não causar dano a elas. Bom, ele não vai usar magia em massa. Todos os elementais já foram chamados de volta. Uma espada também não vai adiantar, mas Yukito não precisa se preocupar com isso. Nada vai impedir o herói de superar o cara astuto. Yukito guarda a espada no inventário dele também. Agora ele vai ver como o herói Vai se sair nessa. E se ele tiver sucesso, o cara escolhe só um escudo do inventário dele. Na opinião dele, isso deve ser o bastante. Armado com o escudo, o rapaz se preparou para continuar a batalha. Essa cena deixa o loiro nostálgico. Na vida passada dele, o herói frequentemente lutava contra inimigos que usavam a multidão como escudo. Lanças mágicas têm um talento para perseguir um alvo. Elas cuidadosamente evitam todos os obstáculos e tentam alcançar Yukito. O cara faz uma curva fechada à esquerda para se esconder em um beco. A lança é mais rápida e alcança o cara, mas Yukito consegue desviar o ataque com sucesso. O escudo ricocheteia e a lança atravessa parte do prédio. A lança não só perfurou a base de concreto da parede, como também acertou os canos de gás. O Aoyama continuou, falando das batalhas em que lutou contra monstros disfarçados de humanos, ou dos bandidos que semeiam a desordem na cidade. Eles estão aparecendo cada vez mais. Yukito tenta dialogar com o herói, claramente tentando prendê-lo em uma conversa. O garoto também começou a falar sobre o passado dele. De quando passou a maior parte da vida em masmorras. Então, a cidade era só um lugar para conseguir comida. Por causa disso, ele não se lembra muito da vida passada. O Yama ficou chateado de ouvir essas coisas. Afinal, ele estava tão querendo relembrar o passado com alguém que tivesse passado pelas mesmas coisas que ele. Yukito, por outro lado, não está nem um pouco a fim de revirar o baú das lembranças. A vida dele antes era tipo a de uma minhoca, se arrastando no chão, sem dó nem piedade. Então devia agradecer a chance de ter uma vida nova. O Yama falou. Um chute na perna acerta o Yukito e quase faz ele sair voando debaixo do carro. O Yukito fica dizendo que é o tipo de cara que se sente mais à vontade em lugares apertados. O herói tá revoltado. Será que ele tá lutando contra um covarde mesmo? Yukito pega o skate. Precisa ganhar um pouco de velocidade. O Aoyama que pense e fale o que quiser, mas o Yukito não vai se enganar. O herói vê o cara tentando escapar de novo. E isso tá começando a dar nos nervos. Afinal, ele pediu pra provar pro Yukito que era digno. Mas um herói não tá pronto pra reconhecer um covarde que vai fugir sempre. Nessa hora, apareceu um obstáculo no caminho do Yukito. Ele pulou do skate rapidinho, parecendo estar encurralado. Se for só isso que o Yukito sabe fazer, então a luta deles provavelmente acabou. O Yama está a um passo de desferir seu golpe mais forte. Yukito olhou rapidamente ao redor. Ele vê um poste de luz à sua esquerda. Bem, se é isso que o herói pensa, então é hora de agir. O cara correu em direção ao pilar de concreto. Com um chute forte, ele atinge a estrutura de concreto. O Yama não entende o que está acontecendo. O poste de luz está quebrado e começando a cair. Hora de agir, Yukito disse com um sorriso.